Então, excelentíssimas e excelentíssimos presentes e minhas queridas companheiras e companheiros de luta, boa tarde. É com enorme honra e também com profundo senso de responsabilidade histórica que participo desta conferência livre temática da Quinta Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Estamos aqui reunidas e reunidos para tratar de um tema que toca o cerne dos direitos humanos, da justiça social e da dignidade, a reforma obstétrica no Brasil. Falo a vocês não apenas a partir de minha formação técnica, mas de uma trajetória de mais de 3 décadas vividas entre salas de parto, ambulatórios, auditórios, mas também em tribunais e espaços de mobilização social, como já falaram. Eu venho como médica obstetra, professora, cientista, feminista e ativista da humanização da assistência ao parto e nascimento, e também como alguém que já testemunhou incontáveis vezes tanto a beleza e a potência de um parto livre e respeitado, quanto, infelizmente, a dor e o trauma de uma assistência violenta e desnecessariamente intervencionista. E é a partir dessa vivência que trago uma mensagem direta, precisa e urgente. O modelo atual de atenção obstétrica no Brasil é insustentável, injusto e incompatível com as melhores evidências científicas e, sobretudo, com os princípios mais básicos de respeito aos direitos humanos. O que temos hoje é um sistema construído sobre bases tecnocráticas, hospitalocêntricas, medicalocêntricas e, infelizmente, iatrocêntricas. Um sistema que foi desenhado em grande medida para controlar os corpos das mulheres, os nossos corpos e das pessoas que gestam, e não para protegê-los, esses corpos, cuidá-los ou respeitá-los. É um modelo que, na prática cotidiana, prioriza o protocolo sobre a pessoa, a intervenção sobre a fisiologia e a autoridade médica sobre a autonomia da mulher. As consequências são visíveis e dolorosas, porque é um modelo marcado por excesso de intervenções, a maioria delas realizadas de forma sistemática, sem respaldo em evidências científicas e, não raro, o que é muito problemático, sem consentimento informado. Intervenções que, longe de garantirem mais segurança, frequentemente aumentam o risco, pioram a experiência e deixam marcas físicas e emocionais que se estendem para muito além do momento do parto. Tivemos, é verdade, alguns avanços pontuais, como, por exemplo, a redução ainda insuficiente no uso rotineiro da episiotomia, prática que durante décadas foi feita de forma quase automática, indiscriminada e sem o consentimento da mulher, mas esses avanços são ilhas num oceano de retrocessos e estagnação. Continuamos com a taxa de cesárea que beira os 60%, quase o quádruplo do teto que chegou a ser recomendado no passado pela Organização Mundial da Saúde, que situa o nível adequado entre 10% e 15%. Desde 2010, que o número de cesarianas vem ultrapassando o de partos vaginais no país. Se nada mudar, eu tenho certeza que iremos assumir um triste primeiro lugar no ranking mundial, ultrapassando a que hoje é a líder, a República Dominicana, um recorde que não é motivo de orgulho, é símbolo de um sistema que perdeu a capacidade de alinhar prática clínica com a evidência científica. Esses números, no entanto, não podem ser analisados isoladamente. Eles nos conduzem ao assim chamado paradoxo perinatal brasileiro. É um retrato de um sistema que faz mais cesarianas, mais induções, mais episiotomias, mais uso rotineiro de ocitocina, mas entrega menos em termos de resultados concretos para mães e bebês. A razão de mortalidade materna no Brasil, pediram-me que eu trouxesse números, permanece em torno de 60 por 100 mil nascidos vivos, oscilando um pouco ano a ano, mas praticamente imóvel
nos últimos 10 anos, com exceção dos dolorosos anos da pandemia, quando ascendeu a estratosféricas 113 mortes por 100 mil nascidos vivos. Estamos, portanto, muito distantes da meta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que prevê reduzir esse índice para 30 até 2030. As taxas de mortalidade e de mortalidade neonatal também permanecem praticamente inalteradas, o que indica que os avanços tecnológicos e o aumento das intervenções não se traduziram em melhora real da saúde perinatal. E como se isso não bastasse, há uma camada ainda mais cruel, a das desigualdades estruturais. Não é qualquer mulher que morre, não é qualquer bebê que nasce e morre antes de completar o primeiro mês de vida. O risco é desproporcionalmente maior para as mulheres negras, pardas e pretas, para as mulheres pobres, para as mulheres indígenas, para aquelas que vivem nas regiões Norte e Nordeste. Mulheres que carregam no corpo e na história a sobreposição de opressões de raça, classe, gênero e território. Portanto, não se trata apenas de reconhecer que intervimos mais e salvamos menos. É mais grave. Expomos mulheres e bebês a riscos adicionais, comprometendo sua saúde física e mental, perpetuando um ciclo de desigualdade e violência institucional que se retroalimenta. E essa lógica intervencionista não é neutra. Ela não apenas é ineficiente, mas tem uma lógica violenta. Uma violência que pode ser explícita e facilmente identificável, mas que muitas outras vezes se infiltra de forma sutil, naturalizada e legitimada por um discurso técnico que esconde sua verdadeira natureza. Uma revisão sistemática que foi realizada na América Latina identificou que 43% dos partos na região são atravessados por violência obstétrica. Este número é estarrecedor e deve ser mais. Sabemos por várias pesquisas, pelos relatos de mulheres e pelo trabalho das defensorias e coletivos, que esse percentual aqui no Brasil deve ser ainda maior, porque existe subnotificação à violência obstétrica, diferentemente de outras formas de violência. Muitas vezes não se apresenta com os clássicos gritos, xingamentos ou agressões físicas evidentes, ela pode ser silenciosa, fria e se apresentar como cuidado técnico ou procedimento de rotina. Pode vir disfarçada, sutil e subrepticiamente de protocolo, sustentada por uma cultura hospitalar autoritária que acostumou gerações a acreditar que no parto quem decide não é a mulher, é o sistema, é o médico, é a instituição. Violência obstétrica não é apenas a conduta grosseira ou o abuso verbal. Lembrar do conceito clássico, que é qualquer ação ou omissão durante pré-natal, parto ou puerpério que cause ou possa causar dor, dano ou sofrimento desnecessário, realizada sem o consentimento da mulher e desrespeitando sua autonomia e dignidade. E compreender a violência obstétrica implica em reconhecê-la como a apropriação dos profissionais de saúde, pelos profissionais de saúde, do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres. Então, temos uma sistemática violação de direitos que atravessa tanto o setor público quanto o privado e está inserida em um contexto multifatorial de violência institucional e de gênero, carrega marcas do sexismo, do racismo estrutural, da LGBTQIAPN+, fobia e de outras formas de discriminação, perpetuando desigualdades históricas e um modelo assistencial autoritário, que, em vez de proteger, oprime. Temos diversos exemplos disso, eu não vou me ater repetindo tudo que está de errado no atual modelo, mas só lembrando que realmente são práticas que não são exceção, mas o que eu quero falar é que aqui nós temos um dado simbólico e político de extrema gravidade.
porque o próprio termo violência obstétrica não é oficialmente reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, nem pelas entidades médicas como a Febrasgo, invocando-se como justificativa o argumento de que a expressão violência obstétrica fere a susceptibilidade dos médicos. Um raciocínio que eu considero inaceitável, como se a susceptibilidade de uma corporação pudesse se sobrepor ao direito das mulheres de nomear as agressões e violações que sofreram. Não é legítimo resguardar a imagem institucional ao preço de silenciar as vítimas. É, essa recusa está longe de ser neutra. É uma forma de violência institucional assumida pelas entidades e corporações. E o que eu quero principalmente chamar a atenção é que, diante desse quadro, desse panorama que eu mal consigo esboçar, não basta reformar escalas, promover cursos e capacitações, ou implantar projetos de gestão, ainda que bem intencionados, como parte adequado, porque todas essas iniciativas, embora possam, logicamente, produzir melhorias marginais, permanecem enraizadas na mesma lógica médica, centralizadora, hierárquica e intervencionista que sustenta a violência obstétrica. É, portanto, o desenho estrutural que precisa ser transformado, substituindo um modelo centrado no controle e na obediência por um modelo que valorize a escuta, a responsabilidade, a diversidade cultural e a real humanização do cuidado, sustentada por evidências e pelo compromisso com os direitos humanos. É nesse contexto que se insere a proposta da reforma obstétrica brasileira, que não se limita a ajustes pontuais, mas trata-se de uma reconstrução profunda e deliberada do modelo vigente, ancorada nas melhores evidências científicas e no respeito inegociável aos direitos humanos. Essa transformação, ao meu ver, estrutura-se em três eixos fundamentais que se complementam e se fortalecem. Ampliar a presença e o protagonismo das enfermeiras obstétricas e obstetrizes em todas as etapas do contínuo do cuidado pré-natal, parto e puerpério, assegurando que essas profissionais sejam devidamente reconhecidas, valorizadas e dotadas de autonomia técnica e decisória para atuar em todos os níveis de sistema de saúde. Formar mais profissionais com um olhar genuinamente fisiológico sobre o nascimento, aptos a respeitar o tempo da natureza, o ritmo de cada mulher e a complexa harmonia da fisiologia do parto. E, finalmente, reafirmar que, logicamente, médicas e médicos obstetras fazem parte indispensável da equipe, com atuação prioritária nas gestações e partos de alto risco, dentro de um modelo de integração multiprofissional e compartilhamento de responsabilidades. É importante fazer notar que, nesse arranjo, cada profissional contribui no âmbito de sua competência, evitando sobreposição desnecessária de funções e garantindo otimização de recursos. Isso não é um desejo idealizado. Eu lembro aqui a revisão sistemática Cochrane de 2024, de é, Jane Sandel e colaboradores, apresentando evidências robustas e quantificáveis sobre o impacto dos modelos de cuidado, de continuidade de cuidado por parteiras. Os resultados são óbvios, eles não falam, eles gritam. Aumentam a chance de parto vaginal espontâneo, reduzem cesarianas, diminuem partos instrumentais, reduzem o uso de episiotomias, e a conclusão é que os autores são bem enfáticos, gestores e formuladores de políticas públicas que desejam alcançar melhorias significativas nos desfechos maternos e neonatais, principalmente no que se refere à humanização do nascimento, devem explorar como a integração dos modelos de continuidade de cuidado por parteiras pode ser apoiada e financiada. Então, em síntese, o que está em jogo
não é só um rearranjo técnico da assistência, mas uma mudança de paradigma. Deslocar o cuidado de um modelo medicalizado e centrado no controle sobre os corpos das mulheres para um modelo humanizado baseado em evidências e no respeito à autonomia, em que continuidade de cuidado e escuta qualificada são pilares. Trata-se de uma transformação capaz de salvar vidas, reduzir desigualdades e devolver às mulheres e pessoas que gestam o protagonismo sobre seus corpos e suas experiências de nascimento. Essa reforma é também um compromisso com a justiça reprodutiva, reconhecer que o acesso a um parto seguro, respeitoso e baseado em evidências é um direito humano fundamental que deve ser garantido para todas as pessoas que gestam, mulheres cis, pessoas trans, não binárias e corpos dissidentes. Afirmar a autonomia sobre o próprio corpo, que é inegociável, de forma que qualquer modelo que desrespeite essa autonomia é ilegítimo. E por isso, já concluindo, eu reafirmo com toda a convicção: o problema não está nas mulheres, está no sistema. Um sistema que insiste em manter o controle sobre corpos que não lhe pertencem, que resiste a mudar, mesmo diante de dados incontestáveis, e que, ao fazê-lo, perpetua mortes evitáveis, sofrimentos desnecessários e desigualdades inaceitáveis. Este, aqui e agora, é o modelo, é o momento de romper. Defendemos a reforma obstétrica como uma ruptura consciente com o modelo historicamente centrado na lógica hospitalocêntrica, intervencionista e hierárquica. Essa é uma verdadeira mudança de paradigma fundamental para reduzir a mortalidade materna e neonatal, enfrentar radicalmente a violência obstétrica, combater desigualdades históricas e cumprir nosso compromisso com direitos humanos e com a democracia. Mas, acima de tudo, companheiras e companheiros, a reforma obstétrica é um convite à coragem. Coragem para enfrentar resistências corporativas e institucionais. Coragem que todas e todos temos para questionar práticas cristalizadas e hierarquias de poder que vêm sustentando, que vêm se sustentando mais no hábito do que na ciência. Essa é uma transformação que não se fará apenas em documentos, protocolos e leis. Exige mudança cultural, de mentalidade e de prioridades. Não há saúde materna plena sem justiça reprodutiva, não há cuidado digno sem autonomia, não há democracia enquanto a assistência obstétrica continuar a reproduzir desigualdades e violências. É por isso que estamos aqui hoje, porque sabemos que essa mudança não virá jamais de cima para baixo. Ela será construída coletivamente por profissionais, pesquisadores, ativistas, usuários do sistema de saúde, gestores públicos comprometidos e todas as pessoas que acreditam que o nascimento pode e deve ser um momento de respeito, segurança e celebração da vida. Deixo aqui meu chamado que saiamos desta conferência não apenas com diagnósticos e propostas, mas com alianças fortalecidas. Esta aliança que, na minha história de vida e trajetória, eu muito me orgulho de ter construído com a enfermagem. Vozes unidas e disposição para agir, porque a história da assistência ao parto no Brasil precisa mudar. E essa mudança começa conosco e agora. Muito obrigada.